Você sabia que o universo é regido por leis? Desde a sua concepção original e inicial até hoje, diversos momentos da criação sofreram alterações. E para cada momento dessas alterações que o universo sofreu, surgiram camadas e camadas de leis. Essas leis cósmicas são imutáveis. Isso implica dizer que a cada nova camada, novas leis foram sendo criadas e submetidas a tudo aquilo que se manifesta naquele universo criado. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a quarta camada. Essas leis cósmicas, então, elas surgiram justamente para a gente compreender a estrutura do universo e como nós temos que nos comportar e manifestar dentro desse universo. Então, iniciamos essa conversa entendendo o que são essas leis cósmicas. São princípios universais que regem consciência, energia e manifestação. Em outras palavras, é como surge do nada o que hoje nós chamamos de vida inteligente dentro deste nosso universo. Opa. Deixa eu pensar um pouquinho esse vídeo que vocês estão assistindo. O canal precisa sempre de mostrar para o YouTube o que nós estamos fazendo tem alguma relevância para ele. E para isso nós precisamos da interação de você que está assistindo comigo aqui. Agradeço demais você estar aqui comigo, mas é muito importante você deixar o like, você se inscrever no canal. Se você quiser interagir com a gente, fazer um comentário aqui, compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso mostra para o YouTube e para o algoritmo do YouTube que o que a gente está fazendo aqui tem alguma relevância. Por que isso é importante? Porque a comunidade, conforme ela cresce, a gente consegue ter melhores condições de trazer cada vez mais e mais conteúdo. Não custa nada. Deixa o like pra gente, se inscreve no canal. Você não sabe como isso ajuda a gente a crescer. E muito. E olha, obrigado mesmo por isso. E continua com o vídeo. Espero que você esteja gostando, viu? Um abraço. Então, o que são essas leis? São leis que surgem antes mesmo de surgir qualquer dogma, qualquer sistema moral, qualquer religião. Nós podemos observar na natureza, na psique humana e toda a construção e estrutura de todo esse universo e do cosmos como um todo. Leis como, por exemplo, se eu deixar de respirar, eu não consigo sobreviver. Então é uma lei que eu não posso simplesmente evitar. Eu preciso me submeter a ela porque não há como não submeter. E elas também são imutáveis em sua essência. O que muda de um momento para o outro é como nós interpretamos estas leis. E por isso elas aparecem diferentes em diversas tradições. Veja que aqui o que nós estamos tratando não são leis que você vai ver da mesma forma em um livro ou em outro. Este trabalho que nós estamos desenvolvendo é tentar tirar todos os vieses, todas as filosofias, ao mesmo tempo trazer todas elas de novo, para entender onde elas aparecem, de todas as filosofias que tentam tratar da cosmogênese, da origem do homem, que tenta explicar o que nós somos. Aqui a ideia é que a gente olhe para esse panorama de uma forma filosófica e ao mesmo tempo espiritualista. E aí a gente traz de volta as referências de Blavatsky, o cristianismo, judaísmo, de todas as demais religiões, sejam orientais ou ocidentais, e filosofias que estudam a consciência e as leis cósmicas. Então veja que é importante a gente perceber que, para a gente compreender essas leis, nós fizemos uma separação didática em camadas, em pontos da criação. Importante também compreender que a gente está fazendo um olhar ontológico, ou seja, o que são essas leis. E fazemos também um estudo epistemológico. O que significa isso? Como é que a gente compreende, como é que a gente conhece essas leis? Por isso que a gente tira as filosofias tradicionais e depois traz de novo as referências que falam disso. Então aqui nós estamos tratando da essência. Não como está escrito ou como deve estar escrito, mas da essência. Então veja que, ao olhar para o panorama geral das camadas, você vai perceber que existem referências em cada filosofia, cada religião, sobre aquele tema tratado. A quarta camada trata das leis da evolução. Então veja que a gente já passou pela manifestação, pela essência, pelo ritmo, e agora nós estamos com a consciência formada e buscando a evolução. É o processo de expansão da consciência ao longo do tempo. Veja que aqui nós estamos justamente dizendo aquilo que nós estamos buscando hoje. O que nós buscamos se não a evolução, a expansão da nossa consciência? Então, se você busca expandir a sua consciência rumo à sua iluminação, o caminho é começar a compreender essas leis, porque elas são leis simples e essenciais. Na verdade, sinto informar, mas são pressupostos. Não são o único material que você precisa olhar para evoluir. Mas se isso não está sedimentado em sua vida, você ainda tem muito trabalho a fazer
para começar a evoluir para outras camadas que nós nem vamos estudar agora. Falaremos durante todo o nosso canal. Tudo que a gente apresenta no canal é depois dessas leis. Então, quando a gente fala em mônada, quando a gente fala em consciência, ego, transição planetária, tudo isso vem depois que a gente tem essa base muito bem desenvolvida. Pensa que é fácil? Eu creio que talvez depois de você ouvir tudo, você vai poder chegar à conclusão igual a mim, de que todos nós temos que trabalhar todas essas leis ainda. Então é um caminho muito longo a ser percorrido para a gente evoluir e que a humanidade possa dar um salto na sua evolução e na sua consciência. Mas esse é o objetivo, começar a mostrar isso para que a gente possa um dia se transformar uma sociedade melhor. Uma vez que essa camada trata das leis do processo de expansão da consciência ao longo do tempo, ela visa responder perguntas do tipo: por que passamos por provas? Por que a dor parece inevitável? O que realmente significa evoluir espiritualmente? Outra pergunta muito importante que surge como consequência: para onde a consciência caminha? Veja então que aqui a vida deixa de ser apenas uma experiência e passa a ser um caminho iniciático. O que é um caminho iniciático? É um caminho onde a gente descobre que existe toda uma trajetória, que nós estamos aceitando passar por essa trajetória. Então nós estamos nos iniciando em algo novo. Então o caminho iniciático é compreender que nós temos que expandir a consciência. Então o despertar, de certa forma, é entender isto, que nós entramos na primeira porta dos templos da nossa evolução, olhando para nosso objetivo maior, que é expandir a consciência rumo à nossa iluminação. Iluminar-se significa tornar-se luz novamente. Nós entendemos a primeira lei desta camada, que é a 14ª lei, que é justamente a lei-mãe, a lei da evolução. Significa que a consciência expande-se continuamente, fazendo bem ou mal, fazendo certo ou errado. De uma forma ou de outra estamos evoluindo a nossa consciência. Porque enquanto erramos na matéria, a nossa mônada aprende na essência o melhor caminho para ela. Então veja que nada permanece estagnado, toda consciência é chamada para se expandir. Então aquela pessoa que nega o seu caminho de evolução contraria uma lei primordial cósmica. Além disso gerar karmas, que é o universo trazendo mais força magnética para que você siga o rumo, você também não consegue evoluir e a sua vida ela não progride. Veja que progressão não é dinheiro, ser feliz e ir para a Disney. Progressão aqui é fazer a evolução para contribuir com a sua mônada. Lembre-se, nós somos um pedaço da nossa mônada trabalhando para ela evoluir também. Nós temos que evoluir porque a nossa evolução garante material para a evolução da essência monádica. Então veja que a evolução, na verdade, ela não é moral. Não é ser melhor que os outros, mas é ampliar a capacidade de compreender, integrar e amar. Doar-se para os outros também. A melhor experiência que contribui e enriquece a nossa mônada é caridade. E esta lei explica também por que experiências se tornam mais complexas, por que certas fases da vida não se repetem, ou por que o conforto acaba estagnando a gente. Porque a consciência cresce por assimilação de experiência. Então aquilo que até então a gente entendia como problema, hoje temos que entender como um desafio para a nossa mônada e nós mesmos também, enquanto matéria, evoluir. E isso aparece na teosofia como correspondência, a espiritualidade fala muito disso no espiritismo mesmo, as filosofias orientais, quando fala de karma e dharma, e a psicologia transpessoal, quando trata da evolução da consciência, fala muito dessa lei, lógico, tudo isso de uma outra roupagem. A implicação prática de entender esta lei é que resistir à mudança gera sofrimento. Então, evoluir é integrar, não acumular. E a vida sempre pede um passo além. E aí surge a 15ª lei, que é a lei do livre-arbítrio. Já claro que livre-arbítrio não significa liberdade total, né? Livre-arbítrio, na verdade, é o poder de escolha mediante as opções que aparecem em nossa vida. Pense o nosso destino, vamos colocar assim, como uma teia que vai se emaranhando conforme nós vamos decidindo. Então, se o livre-arbítrio fosse pleno, nós poderíamos escolher simplesmente agora voar. E quem consegue voar sem as leis da física? E não teria sentido existir leis cósmicas se o livre-arbítrio fosse algo pleno. Se o livre-arbítrio fosse pleno, eu poderia me submeter ou não às leis cósmicas.
E o fato é que nós não temos a mínima capacidade, ao menos uma pessoa que vive normalmente na dimensão que nós estamos, via de regra nós não conseguimos suplantar ou substituir as leis cósmicas. Nós estamos submetidas a ela de forma incondicional. E ela não vem para dar liberdade, ela vem para limitar a nossa capacidade de escolhas e nos trazer a responsabilidade de nossos atos. Veja que é uma consequência, ou melhor, é um paralelo à lei de ação e reação. Trabalham juntos, porque afinal eu escolho o que eu quero fazer, mas depois eu pago o preço pela minha escolha. E eu não pago por punição, pago por aprendizado. Então veja que o livre-arbítrio, na verdade, está dizendo o quê? Que nenhuma escolha é imposta. Toda a nossa expansão espiritual de consciência, ela ocorre por nossas escolhas. Então, é o conjunto das nossas escolhas que faz a nossa história, que constrói a nossa evolução. Fala o que nós somos. Então, essa lei ela faz uma balança, um equilíbrio entre o destino e a liberdade. Então, veja aqui, existem tendências, condicionamentos e consequências. E aí, topa ir para cá ou para lá? Mas veja que sempre existe um espaço de escolha consciente. Afinal, o livre-arbítrio não é fazer tudo o que você quer, mas assumir conscientemente as escolhas feitas. E quanto mais a sua consciência se abre, quanto mais você compreende as leis cósmicas, mais consciente você consegue tomar as decisões. E, por consequência, ser mais responsabilizado sobre os seus atos. Afinal, você entende as consequências e começa a entender aos poucos o emaranhamento ou o entrelaçamento quântico que existe entre cada decisão e a resposta que virá dessa decisão. Tudo está interligado, tudo que você faz afeta o outro pela lei do uno, que a gente já sabe, tudo é uma coisa só. Então, tudo que a gente faz ou contribui ou não com o todo. E tudo que nós fazemos que não contribui com o todo, não é justo que outro qualifique aquilo que nós desqualificamos. Então aí o livre-arbítrio está totalmente ligado com a lei de ação e reação, ou a lei do karma, como preferir. E aí nós encontramos correspondências disso na filosofia, no cristianismo, no budismo, quando Gautama diz o caminho é o meio. E a implicação prática disso é que fugir de uma escolha também é escolher. Então abdicar também é escolher. Então veja que é muito importante a gente entender que não tem como não escolher. O que o livre-arbítrio diz enquanto lei cósmica é que você vai ter que escolher do jeito de outro. Até não escolher é uma escolha. Percebe? Porque se nós temos que evoluir, a imposição que o universo nos põe para evoluir é a lei do livre-arbítrio. Então é muito mais do que simplesmente o direito de escolha, mas é o dever de escolha. Percebe como é invertido, como nós entendemos nas escolas convencionais? Então o livre-arbítrio ele é um dever de escolher. Então veja que a consciência ela se amplia com a liberdade que nos é dada quando a gente começa a compreender os desdobramentos daquilo que a gente faz. Então, quanto mais a gente amplia a consciência, mais liberdade, entre aspas, recebemos e mais o universo fala, ok, você fez isso, está aqui as consequências. Se são boas, tome o bônus. Se são ruins, tome aqui o ônus. Fica mais transparente, muito mais informal a sua relação com o todo. Veja que responsabilidade para a espiritualidade é um sinal de maturidade espiritual. Porque você pode, inclusive, relativizar ou suavizar certas leis, como o do livre-arbítrio. Porque se você começa a compreender o que você fez não é bom, e antes de vir o retorno, você entendeu o que você fez e tenta reparar, já é um sinal de uma consciência que está entendendo o jogo. É óbvio que isso acaba amenizando, porque a porrada vem não para machucar, mas para alertar e mostrar que você precisa corrigir. Isso não nos dá o direito de escolher errado de propósito e corrigir achando que está tudo certo. Porque o fato de tomar a consciência de que eu escolhi errado para depois corrigir, para obter uma vantagem, anula o meu direito de escolher errado. Percebe a complexidade disso? Porque o livre-arbítrio não é um direito, é um dever. É como o universo achou a forma de fazer com que todos sejam obrigados a evoluir a cada segundo. E com isso vem a 16ª lei, que é a lei da iniciação. Toda expansão exige prova. O que significa isso? Não basta tomar conhecimento de uma teoria, de uma filosofia. Se você simplesmente estuda algo e não põe em prática, você está aumentando o seu grau de responsabilidade sem tomar ciência das atitudes necessárias para evoluir junto com esse conhecimento. Então nenhum salto de consciência ocorre sem você atravessar um limiar,
uma espécie de prova. É o jeito que o universo e as consciências que nós estão ao nosso redor usam para medir nossa evolução. Então, certas provas vêm não simplesmente para a gente limpar karmas, mas por vezes para ver se a gente entendeu aquela lei, se entendeu aquela situação e se a gente pode ser colocado para o próximo estágio. Então, essa lei aqui ela explica crises existenciais, noites escuras da alma. Vale um vídeo só para falar disso, hein? De noites escuras da alma. Rupturas inesperadas, momentos de confusão ou de sensação de vazio, são portais de transformação, são oportunidades. Então toda iniciação, que é um momento em que o cosmos está dando para você, para mostrar que você aprendeu a lição, exige desapego do que já não serve. Você tem que enfrentar aquela sombra e aqui surge uma morte simbólica daquela identidade que não te serve mais. Aqui, algumas cartas são muito importantes no tarô para a gente refletir sobre esta lei. E veja que o tarô, por vezes, fala de muitas dessas leis cósmicas. E reflita, quando você tiver possibilidade, sobre a carta da Torre e a Roda da Fortuna. E, por fim, a carta da Morte. Fala exatamente desta lei da iniciação. E aí nós encontramos correspondências disso nos antigos mistérios, principalmente sumérios, egípcios, na alquimia, no cristianismo e na jornada do herói. E sobre a jornada do herói, pessoal, eu falo de Hércules e seus 12 trabalhos. Vou deixar aqui um card na descrição também, o link do nosso playlist que fala sobre os 12 trabalhos de Hércules. Só que aqui a gente não discute apenas a mitologia grega. A gente mostra Hércules e a sua jornada, cada missão que lhe é dada, como um portal de iniciação para a evolução da consciência dele rumo a ele expandir a sua alma. E a gente olha de uma forma mística para isso. Então depois confere essa playlist, que ela é sensacional e vai te ajudar muito a compreender muitos dos desafios que nós passamos no nosso dia a dia. Lembre-se que o universo ele sussurra, ele não grita. E se você não está atento, a missão passa e você não evolui. Então a implicação prática da lei da iniciação é que evitar a prova só prolonga o seu sofrimento. Então atravessar transforma. E toda crise guarda um chamado. E nós estamos num momento de iniciação coletiva do planeta muito importante, que é a Quaresma. A Quaresma é muito importante porque ela é um processo de você desapegar. Enquanto a gente está no deserto, com todas as nossas mochilas, elas vão pesando na jornada. Então a gente é obrigado a esvaziando as mochilas, ressignificando o que somos, valorizando o essencial, tirando de nós aquilo que não serve mais. E ao chegar ao fim da jornada, transformados para melhor. Então veja aqui, a lei da iniciação fala muito da Quaresma. Nós temos um vídeo da Quaresma, eu vou deixar aqui na descrição depois o link, para se você tiver interesse em assistir depois, fique à vontade. Nós estamos no final da Quaresma, mas vale saber, porque todo ano repete, então é um vídeo que vai ter muita importância toda a época que passa o Carnaval. E aí nós temos então a nossa 17ª lei, que é a lei da transmutação. Toda energia pode ser elevada. Veja como tem toda uma lógica nessas leis cósmicas. Primeiro nós falamos sobre ação e reação, sobre o dever de agir, e aqui nós estamos mostrando quando não agimos corretamente, ou quando aquilo está contra a nossa evolução, ou contra o propósito da unidade, nós temos ferramentas para nós trabalharmos aquilo que nós fizemos que de concreto pode prejudicar, sem que isso retorne para a gente com uma lição desnecessária. Veja que tudo isso é necessário ter uma consciência aberta e compreendendo os passos que está dando. Nada precisa permanecer em seu estado inferior. Ela também é uma lei que empurra a gente para frente. O universo inteiro é uma espiral para cima, nos ajudando sempre a evoluir. Então, essa lei, na verdade, é o coração da nossa alquimia interior. Que diz que dor pode virar sabedoria, medo pode virar discernimento, raiva pode virar força consciente, ignorância pode virar lucidez. Ou seja, ressignificando tudo o que acontece na nossa vida, percebemos que nada é ruim de verdade. Tudo é pedagógico. E não se trata aqui de eliminar a emoção, mas transformar aquilo que parece ser ruim em qualidade de energia. Vemos muito isso na alquimia, nos estudos alquimistas. Para esta lei eu indico um livro sensacional, conhecido para quem estuda o ocultismo, a teosofia, que é O Livro de Ouro de Saint-Germain. Gente, que livro!
Que livro, gente. Se vocês puderem comprar, baixar da internet, eu não sei se tem domínio público ou não, procurem ter acesso a esse material. Estudem esse material. Ali é a lei da transmutação materializada numa obra sensacional que muda a sua vida. Fica essa dica riquíssima. Se você ainda não leu, corre lá que você não vai se arrepender. E aí nós temos também correspondências na psicologia, no hermetismo também fala muito disso. Veja que no hermetismo é interessante, e na yoga também. No hermetismo, quando ele fala que para todo sentimento existe o contrassentimento, que isso é uma alquimia, né? Se eu tenho ódio, que eu ponho o amor, onde eu der o raiva, eu ponho amor, o ódio, eu ponho o perdão, que também é a oração de São Francisco, que era um alquimista. Então veja que interessante. Saint-Germain foi o maior alquimista que existiu, e hoje como mestre ascensionado da Fraternidade Branca. Mas, se você voltar a entender isto, ele está dizendo dessa ressignificação que dá. Então, a alquimia é transformar tudo aquilo que não tem valor em algo que tem um valor enorme. É como a gente fala metaforicamente, transformar o chumbo em ouro. Então, essa transformação, no hermetismo se reflete isso. Frio e calor são temperaturas da mesma escala. Assim como alegria e tristeza e todos os sentimentos contrapostos, né, que são opostos. Então, saber tratar com o diagnóstico certo, essa inversão dos valores da mesma escala, nos faz sempre transmutar aquilo que era complicado ou ruim para o que é positivo e didático para a nossa existência. A implicação prática significa o quê? Reprimir um sentimento jamais vai transmutar ele. Para transmutar é justamente trabalhar esse sentimento, esgotar o lado negativo, reprimindo não, mas ressignificando de uma forma positiva. Não basta você ter ódio e aí você ficar mais nervoso. Isso não vai resolver. Você tem que olhar qual é a escala do ódio e colocar no lugar o que significa o contraposto para esse quente, que o frio para isso seria o perdão. Então veja que expressar sem consciência não transmuta. Integrar conscientemente, sim, transforma. Que rica esse conjunto de leis, né, pessoas? Se vocês estão assistindo, gente, vocês estão percebendo como tudo isso é importante para o nosso dia a dia. E aí, nós olhamos para a lei da verdade. É a 18ª lei. Esta, para mim, é uma lei essencial para todo e qualquer cidadão que diz que busca evoluir a sua pessoa. Consciência, seu ego e o que seja mais de essência. Porque o real sempre se revela em algum momento, a verdade sempre aparece. Então, se você quer viver presente hoje, amanhã e depois, numa constância de existência, você precisa ter a verdade aplicada em sua vida. Porque a mentira, ou a falta da verdade, sempre transforma no ajuste de rota lá na frente. A mentira te afasta das rédeas da sua própria vida. Você acha que mentindo manipula um terceiro, você está desviando a tua realidade para algo paralelo. E quando o universo te trouxer de novo para o caminho correto, você vai ter dois problemas. O desvio que você causou em terceiros e buscar tudo aquilo que você precisa trazer para que você viva na linha da evolução da consciência. Então veja aqui, a verdade é a lenha da chama que mantém a nossa evolução acesa. E esta lei afirma que toda ilusão tem prazo, toda distorção colapsa, toda incoerência se expõe, não por moralismo, mas porque a verdade é estado de alinhamento com o ser. Então mentir aqui não é apenas enganar o outro, é desalinhamento interno entre o que se é, o que se pensa e o que se faz. A realidade não sustenta a incoerência indefinidamente. Então correspondência de tudo isso é na yoga Satya, no Logos da filosofia grega e no cristianismo, na Kabbalah, na justiça da verdade, a gente fala do Din, e na psicanálise, o princípio da realidade. Viver a verdade é estar pé no chão. E a verdade ela não machuca, ela apenas encerra a ilusão. Você acha mesmo que se Deus é onipresente, ele será conivente com a sua mentira? Reflita sobre isso. A verdade ela não pode ser anulada, apenas temporariamente ocultada. Na entrada antiga do canal, eu tenho uma frase muito forte, que eu até tirei porque, se não bem refletida, pode achar que ela está querendo provocar.
mas é a frase que está lá nos vídeos antigos. Eu vou trazer aqui para você ver a minha introdução antiga que eu tinha no canal, você vai entender o que eu estou falando. Aquela frase que está em sânscrito e em esperanto diz: nenhuma religião está acima da verdade. Nada está acima da verdade, na verdade, não é mesmo? Nada está acima da verdade. A implicação prática disso é que fugir da verdade gera tensão existencial. Crises, muitas vezes, são revelações atrasadas. E a verdade te liberta porque te alinha com o divino. E aí nós temos a 10ª lei, a lei da reciprocidade. Ela está muito ligada com todas as outras leis que nós já falamos. Aqui ela fala que essa camada é mais complexa. Exige que eu quebre o vídeo em outras partes. Porque se eu seguir aqui com essa camada, nós temos mais algumas leis. O vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou interromper o vídeo por aqui. Agradeço que você veio até esse momento. E na sequência eu já posto a continuidade dessa 4ª camada. E depois, para encerrar o ciclo das leis cósmicas, nós temos um último vídeo que vai tratar de um apanhado de todas as camadas e fazendo uma ligação entre essas camadas e um ajuste de tudo que a gente falou nesses vídeos. Eu agradeço muito ter ficado até aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, dá uma moral pra gente, deixa o like e se inscreve no canal. Se você achar que o vídeo é interessante para algum colega, compartilha com ele. Se tem alguma dúvida, um comentário, faz aqui no próprio vídeo. Eu faço questão de responder um a um. Adoro responder os comentários. E fica ligado que o próximo vídeo vai sair logo na sequência. Um abraço enorme para você, para toda a sua família e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.